onde a gente tem as nossas capacidades analíticas concentradas. Primeiro no lado supervisionado e depois no não supervisionado. A gente vai explorar um pouquinho de cada um. Quando a gente está numa parte supervisionada, o que diferencia, né, esses dois mundos, então, a supervisão e a não supervisão? Na parte da supervisionada, o nome já diz, existe uma supervisão, e essa supervisão é o que a gente chama de variável resposta, é o meu Y. Então, para a gente entender primeiro o que é um algoritmo, né? Um algoritmo através de variáveis, eu tentar explicar uma outra variável, criando uma equação para isso. Um exemplo que eu sempre dou, vamos imaginar se a gente tivesse aqui 1 mês de idade. A gente não saberia diferenciar a laranja da mexerica. Mas, no passar do tempo, eu ganhei essa capacidade. E, na verdade, isso não foi mágico, não foi absolutamente do nada, né? Como é que funciona isso no nosso cérebro? Quando a gente é pequenininho, a gente vai coletando informações. Isso a gente vai fazendo pro resto da nossa vida. E que tipo de informações são essas? Então, vamos imaginar. Quando eu era bebezinha, minha mãe pegou uma laranja para comer. Então, na hora que eu olho uma laranja, o que eu vejo, né? Eu vejo lá algo arredondado, eu vejo algo que tem uma textura esburacada, eu sinto um cheiro cítrico, eu vejo minha mãe descascando com faca, eu vejo minha mãe chupando. E todo esse entorno, algo redondo, tudo isso são o que nós chamamos na estatística de variáveis independentes. São informações daquele meu objeto. E tem a minha variável dependente, que é chamada de variável resposta, que ela é o quê? Ela é o objeto. Então entrou mais uma linha lá na minha base de dados e uma coluna que chama laranja, que é o nome daquele objeto, a classificação dele. No dia seguinte, minha mãe comeu uma mexerica. E eu fiz a mesma coisa, eu observei o objeto. Então era redondo, mas é um redondo que tem um bagulhinho em cima, parece uma bolinha de Natal. Então quer dizer, é um formato diferente. A cor é a mesma, é alaranjado. No entanto, minha mãe descascou com a mão, minha mãe comeu o gominho. Tudo isso entrou de novo como uma nova linha no meu banco de dados, então preenchi as variáveis classificadoras, né? Então que está descrevendo aquele meu objeto, e preenchi minha variável resposta, que era lá mexerica. E aí toda vez que eu fui vendo laranjas e mexericas, eu fui aumentando esta minha tabela. Quando a gente fala de supervisão, é exatamente isso que a gente está dizendo. x1, x2, x3 é o que a gente chama de variáveis independentes. Então são essas variáveis que descrevem o que eu estou estudando, o meu objeto de estudo. No caso que eu coloquei da laranja e da mexerica, é a cor, é a forma, é a textura, a forma de descascar, como come. E a minha variável resposta era laranja e mexerica. Chega um tempo que o nosso cérebro tem uma base de dados super grandes, então cada vez que eu fui exposto, eu armazenei uma linha nesse meu conjunto de dados. E aí, uma vez que meu cérebro entende que eu já tenho um volume, ele pensa, cara, vamos procurar um padrão, vamos tentar entender o que está acontecendo aí dentro. E aí, nesse momento, o que ele faz é, baseado nessas variáveis independentes, baseado nos X, como é que eu diferencio laranja de mexerica? E aí a gente começa a fazer um negócio que é chamado de seleção de variáveis. O que é isso? Vamos pensar, a cor. A gente falou que ela era igual nas duas. É uma variável que me ajuda a diferenciar a laranja da mexerica? Não, porque é igual para as duas. Então, quer dizer, esta variável, por mais que ela exista, por mais que ela tenha sido coletada, por mais que ela esteja disponível, ela não é uma variável importante para eu entender a diferença entre laranja e mexerica. Então, ela não me ajuda a entender o Y, que é a minha variável resposta. E esse é o ponto. O nosso cérebro começa a fazer buscas de quais são as variáveis independentes que são relevantes para eu entender o meu Y. E nesse momento, ele começa, inclusive, a colocar pesos. O quanto cada uma das variáveis é importante, e isso está dentro da parte que a gente chama de seleção de variáveis e de importância da minha variável. Uma vez que ele entende quais são essas variáveis, ele cria uma função, que é o modelo em si, que é o que a gente chama de algoritmo, que é uma equação, literalmente, a gente vai discutir sobre elas aqui, é uma equação onde, baseado nessas variáveis independentes, nesse x, a gente cria uma fórmula que vai estimar um número ou vai estimar uma probabilidade de ser um evento. No caso da laranja e da mexerica, a gente estimaria uma probabilidade de ser laranja e uma probabilidade de ser mexerica. E naturalmente o meu cérebro teria a capacidade de tomar uma decisão depois que este modelo foi feito. Então reparem que quando eu estou falando de uma análise supervisionada, eu estou falando nesse conceito de juntar variáveis independentes, de juntar variáveis x, que me ajudem a explicar um y, que é a minha variável resposta, que é o meu foco, que é o meu target, para que eu consiga criar essas combinações lineares ou não, a fim de explicar o meu y, para que eu tome uma decisão mais acurada,
Aqui já fica um recadinho, gente. Eu vejo muita gente falando, para tomar uma decisão assertiva. Esse é um erro de português, aonde por tradução do inglês a gente criou uma palavra que não existe para esta aplicação no nosso dicionário. Então eu até brinco e tenho até uma camiseta que eu usou em que assertiva é minha mãe, que é professora de português que fala bem. Uma pessoa assertiva é uma pessoa que se comunica bem. Já o meu modelo, quando a gente pensa em tomar decisões pautadas em dados, já o meu modelo, ou ele é acurado ou ele é preciso, que são duas medidas diferentes, mas que me dão uma noção sobre a qualidade da minha performance de modelo. Então, quando eu estou fazendo uma análise supervisionada, o que eu quero é ser o mais preciso possível, ou seja, estimar melhor o meu Y, a minha classificação de resposta, para que eu consiga realmente fazer com que esse modelo tome decisões. Beleza, Adriana, essa é a supervisão, onde a gente tem então a nossa variável resposta. Mas e quando eu não tenho a supervisão, né? Quando eu estou falando de uma análise não supervisionada? Quando a gente está falando do não supervisionado, a gente está falando de uma situação em que não existe o Y. Putz, se não existe o Y, o que significa isso? Significa que eu não vou ter aquela supervisão e significa que eu vou ter que pensar nisso de uma forma diferente. E aí entra um ponto em a gente tentar agrupar indivíduos que são parecidos entre si. Muito bem, eu vou explicar isso um pouquinho mais a fundo logo na sequência. Vamos focar então agora na família dos modelos supervisionados, que são muito utilizados, são muito conhecidos, e a ideia é a gente entender como esses algoritmos funcionam. Mas vamos pensar, o que é então o supervisionado? Imagine lá que eu tenho minha base de dados, que são os meus clientes, e eu estou buscando e querendo entender qual é o cliente que compra e qual é o cliente que não compra. Então reparem, os que compram, eles são mais raros, se vocês perceberem, eles estão em menor frequência. Os que não compram estão em maior frequência. Mas observe, eu quero, óbvio, se eu for fazer uma campanha, eu quero encontrar os que compram. Então, consequentemente, eu precisaria ter uma técnica que pegasse só os roxos para mim. Só que a gente sabe que essa milagre não existe. Isso daqui é um dado passado. Como é que eu vou saber quem compra e quem não compra no futuro? E aí, então, onde entra essa ideia de um algoritmo supervisionado. Reparem que aqui eu tenho minha variável resposta de interesse, que é comprador e não comprador. E qual que é a proposta do nosso modelo? Qual que é a proposta do nosso trabalho? Muito bem, baseado nessas características dos seus clientes, eu vou criar um algoritmo que entenda as variáveis independentes coletadas para este propósito, aonde compra e não compra pode ser a idade do cliente, uma variável independente, pode ser quanto que ele tem no cartão de crédito disponível, saldo, enfim, N coisas, N variáveis que eu poderia criar se eu tiver o conjunto de dados para isso, para eu tentar criar esse algoritmo. E a proposta do algoritmo vai ser o quê? Baseado na probabilidade, eu ordenar esta probabilidade. Então, no momento em que eu estimei a probabilidade do cara comprar, maiores probabilidades significam que mais provável que esse cara compre. Se eu ordeno a minha probabilidade estimada do meu modelo, do meu algoritmo, do maior para o menor, eu espero que esses roxos subam. Então, observem que na hora que os roxos subiram, se eu pegar a primeira fatia, eu já estou tendo um desempenho melhor do que se eu pegar aleatoriamente no desenho anterior. Então, essa é a grande vantagem quando a gente pensa em análise supervisionada. Inclusive, me dá a capacidade de selecionar e pegar os indivíduos que fazem mais sentido no meu contexto. Então, repara que ali, se eu pegasse só aquele começo, reparem que seria muito mais concentração dos roxos do que se eu pegasse aleatoriamente daqui. E isso é a capacidade do supervisionado. Mas de onde tudo isso veio? Claro que tudo começa, né, com necessidades que são básicas e que a gente vai aprimorando. Então, a primeira situação que a gente vai imaginar. Imagina que eu tenho uma variável numérica, que é, por exemplo, gasto no cartão de crédito do meu cliente. E eu tenho lá o gasto do cartão de crédito e eu preciso, então, encontrar informações que me ajudem a permitir e que me deem capacidade de eu estimar os gastos futuros. Pô, vamos pensar comigo. Se eu tenho lá o gasto do meu cartão de crédito, deixa eu ligar minha canetinha aqui que a gente vai conversando por desenho também. Vamos supor que, e aí tudo isso é fake, né? É só pra gente entender um pouco da essência e conversar aqui. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho então o gasto no cartão de crédito, que é isso aqui, ó, 4, 5, 6, 8, 9, 10, certo? O que gastos?
Se eu só tenho essa informação, ou seja, eu só tenho esta variável, se eu quero criar uma medida generalizadora para eu arriscar no futuro e ela servir para todo mundo junto, repare, todo mundo junto, a única medida que vai te permitir fazer isso e que com certeza você já pensou é tirar uma média. Qual que é o propósito da média? Para que a média nasceu? E essa é a grande sensualidade da média. Imaginem aqui na minha régua se eu tivesse pontinhos ou bonequinhos ou bolinhas em cima de cada valor da ocorrência. Então 4, 5, 6, 8, 9, 10. Muito bem. A média é quem vai equilibrar a régua. O que significa isso? A média é a tal da Maria vai com as outras, no meu linguajar chulo. E vocês vão ver que eu tenho um linguajar bem chulo mesmo. Que é o quê? Ela equilibra a régua. Se ela equilibra a régua, significa que ela está no ponto aonde, somando todas as distâncias dos indivíduos dela, é o melhor ponto possível. Não vai existir nenhum outro ponto no mundo que seja melhor do que a média para garantir de que todo mundo está o mais perto do possível. Ela é Maria vai com as outras porque ela quer que todo mundo participe junto. Ela quer que todo mundo fique perto dela. Então ela é o ponto de equilíbrio da régua. E vamos pensar, se eu só tenho essa informação do gasto no cartão de crédito, seria muito bom se eu tivesse uma medida que eu fosse precisa para estimar para todo mundo. Essa medida é a média. Por isso ela é muito sensual, por isso ela é muito utilizada. Só que, beleza, isso é quando eu tenho uma variável numérica. Mas e quando eu tiver não só uma variável numérica, mas eu tiver uma variável de outro tipo? Por exemplo, uma variável categórica. Então vamos pensar, se minha base de dados, se o meu estudo de uma variável categórica só traz informações sobre categoria, um exemplo dessa pode ser o sexo, então, por exemplo, feminino, masculino, feminino, feminino. Se eu tiver que tomar uma decisão pautada nisso daqui, o que eu decidiria? Bom, eu vou pelo mais frequente. Se eu imaginar aqui numa sala de aula, ou pensando nas pessoas que estão vendo essa apresentação, 90% delas são mulheres, 10% são homens. Se chegar mais uma pessoa aqui, eu diria que ela é do sexo feminino, porque a maioria daqui é mulher, então quer dizer, atrai mais mulheres para assistir. E isso significa o quê? Significa um chute, que não quer dizer que é o melhor chute dado, mas significa que eu fiz um chute pautado em uma análise de dados. E essa é a ideia de quando a gente faz uma previsão, usando uma variável categórica somente, eu não tenho mais nenhuma outra. A gente joga na média. E jogar na média significa o quê? Jogar no mais frequente. Então, a medida moda, que é a medida que me calcula a frequência, que me diz quem é a classe do sexo feminino ou masculino que mais aparece, ela se associa muito à média. Então, a média é utilizada para variáveis quantitativas, ou seja, variáveis numéricas, e a moda ela é muito utilizada para variáveis categóricas, e ambas têm o mesmo papel, ser uma medida generalizadora. Então, repara, quando eu tinha necessidade de ter somente uma variável numérica e eu precisava entender esse comportamento, o único chute, o melhor chute que eu poderia dar é pautado numa média. No entanto, e se eu tenho uma variável numérica e quero entender a associação com outra variável numérica? E aí, lembrem lá do meu exemplo da laranja e da mexerica. Imaginem que agora eu quero entender a renda de um cliente ou o que ele gasta no cartão de crédito pautado na renda que ele tem. Então, quer dizer, eu estou querendo entender e descrever o gasto no cartão, que é o que a gente chama de variável resposta, baseado numa coisa que é uma informação que eu já tenho, que é a renda que esse cara tem. E aí, nesse momento, uma das coisas que a gente pensa em fazer é, cara, o primeiro passo é fazer um desenho onde eu consiga visualizar essa relação entre essas duas variáveis. E esse desenho é o que a gente chama aqui de gráfico de dispersão. Eu vou plotar a renda contra o que ele gasta no cartão de crédito baseado no meu passado e eu vou ver como é que esses movimentos dos pontos estão se comportando. E na hora que eu olho um movimento desse tipo aqui, me dá aquela vontade louca de passar, uma reta. E aí reparem, qual reta dessas duas é melhor? Lógico que vocês vão me dizer que é essa daqui, né? Por quê? Porque ela está mais perto dos pontos. E no momento em que eu estou querendo traçar uma reta perto dos pontos, eu já estou usando um princípio da estatística que é chamado de mínimos quadrados. Aonde essa reta aqui, a reta número 1, ela tem uma equação. Que equação é essa? Y estimado. Então, repare, o gasto no cartão de crédito é o meu Y
e a renda do cara é o meu X. Então, o gasto no cartão de crédito, a estimativa de gasto no cartão de crédito vai se dar por uma equação que é conhecida no nosso meio como regressão linear, aonde o beta 0 e o beta 1 nada mais é do que aquela função que a gente conheceu no colégio, aonde y era igual a mais bx, que é exatamente essa equação dessa reta aqui. E o que é o A e o que é o B? Na estatística a gente muda essa letra de A e B para beta 0, beta 1, porque eventualmente eu posso ter mais outros, mais C, X2, mais D, X3, e sei lá, vai que acaba abecedário. Então a gente transformou numa letra única e muda só o númerozinho embaixo, que já me diz o que significa aquele parâmetro, se ele está relacionado a uma variável ou se ele é um intercepto. Intercepto é o ponto em que eu corto aqui minha reta e o beta 1 é esse ângulo, né? Qual vai ser a angulação dessa reta que está pautando na minha variável independente. O que isso significa? Significa que eu tenho a capacidade, através dos métodos dos mínimos quadrados, porque vocês mesmos pensaram entre essas duas retas, entre a 1 e a 2, o que melhor explica a relação com os pontos é a minha reta 1, que está passando exatamente em cima dos pontos, aonde o que eu estou buscando então é errar menos. E no momento em que eu estou querendo errar menos, eu quero uma equação que seja mais justa aos números, aos fatores que eu estou encontrando. E no momento que a gente chega nisso, a gente vai então chegar numa equação da regressão linear, que na estatística a gente conhece como beta 0 mais beta 1x, aonde esses parâmetros, então, para eu conseguir explicar essa relação, esses parâmetros eles são estimados através de uma derivada. E aí reparem o quanto que integrais, derivados, enquanto a matemática contribui fortemente para tudo isso que a gente fala de algoritmos de machine learning. Então esse, por exemplo, é um tipo de algoritmos de machine learning aonde eu estou entendendo a relação de uma variável independente numérica com uma variável resposta, uma variável dependente também numérica. E eu estou criando então as estimativas dos parâmetros e sabendo que meus parâmetros é esse meu beta 0 e esse meu beta 1. O que significa isso? Tem uma equação matemática que foi criada através de uma derivada pelo método dos mínimos quadrados, aonde depois que eu faço a conta, eu vou conseguir chegar em um valor qualquer aqui, então, por exemplo, 50 mais 3x1. E isso daqui vai ser o meu modelo. O que significa isso? No momento amanhã, eu vou perguntar qual é a sua renda? Ah, minha renda é R$1.000. Ah, então o que você gasta no cartão de crédito vai ser 50 mais 3 vezes R$1.000. E isso daqui seria a estimativa do seu gasto no cartão de crédito. E é claro que eu acabei de inventar isso, não faria nem sentido aqui uma pessoa ganhar R$1.000 e gastar 3.050 no cartão. Mas essa é uma ideia só para vocês entenderem que, baseado no comportamento da renda, a gente conseguiu entender a relação. Ó, repare, eu estimei parâmetros para estimar o valor do gasto no cartão de crédito. E nesse momento que eu tenho essa equação, eu consigo entender esse comportamento. E aí entra uma outra discussão interessante, que esse é um tipo de algoritmo que tem capacidade de interpretação muito fácil. A cada incremento de uma unidade neste cara aqui, eu aumento 3 neste cara aqui. Então, a cada R$1 a mais que eu tenho de renda, eu aumento 3 no meu gasto de cartão de crédito. De novo, esse exemplo foi bem infeliz, mas a ideia principal é isso, o quanto cada um está incrementando no outro. Beleza, Adriana, então você está me dizendo que quando eu tenho uma variável numérica e quero prever uma variável numérica, eu posso pensar nesse tipo de equação. Claro, e sim, eu estou explicando as ideias, mas saibam que por trás de tudo isso, todas as técnicas têm seus pré-requisitos. Então é importante sim entender toda a matemática que tem por trás para você ter ciência e verificar se realmente seu modelo está atendendo os quesitos da estatística. Uma vez que, então, eu tinha um número e queria prever um número, maravilhoso, eu conseguia fazer uma regressão linear, mas Adriana, e quando eu tenho uma categoria, um número, eu tenho outras informações, ou seja, que eu tenha 2 números e quero prever um outro número, como é que isso poderia funcionar? A gente perde a capacidade de plotar um gráfico de dispersão e enxergar aquilo. Então, visivelmente a gente não consegue visualizar. No entanto, repare, a equação ela é a mesma do que nós vimos anteriormente,
A única coisa que muda é que eu aumentei o número de variáveis que eu estou levando em consideração. Então, eu vou usar o mesmo conceito da regressão linear simples, que nós vimos com apenas uma variável, para estimar a regressão linear múltipla. Só que, lembra lá que eu falei da derivada, que rola por trás? Aqui vai ser uma conta matricial, que vai me dar um pouco mais de trabalho, ou seja, eu preciso realmente de uma ajuda aí computacional para facilitar minha vida, mas eu conseguiria também fazer na mão se eu quisesse. E, de novo, eu tenho a capacidade de interpretar esses parâmetros, né? Então, imaginando um exemplo aqui, poderia ser 30 mais 2 vezes x1 mais 0,1 vezes x2 menos 3 vezes x3. Então, reparem, eu tenho os meus parâmetros e eu consigo entender o que acontece com o y a cada incremento de uma unidade no meu x. Então, a minha interpretação ainda é muito palpável. Só que a gente olhando para uma coisa dessas, começa a pensar, porra, legal. Eu já estou avançando, eu já estou conseguindo fazer relação de várias variáveis com uma e eu estou trazendo previsões. Mas será que eu não conseguiria pensar em fazer mais contas, em usar mais da matemática para tentar ser mais preciso nessas previsões? Então, reparem que aqui eu estou usando o racional de prever um número baseado em outras variáveis. E aí entra um conceito, por exemplo, de rede neural, onde a ideia da rede neural é usar mesmo o racional de equação. Reparem lá, beta 0 mais beta 1 H1 mais beta 2 H2 mais beta 3 H3. Adriana, mas calma lá, porque não é beta 0, é beta 0, 0, não é beta 1, é beta 0, 1. E não é x, é h. O que é esse h? O beta 0, beta 0, 1, 1, 2, ele continua sendo um parâmetro que é muito comum ser chamado de W na regressão, que é muito comum ser chamado de W na rede neural. Mas o que é o H? O H ele já é outra coisa, ele já faz parte de o que a gente chama de uma camada escondida, que é uma função que usa o x. Então olha só que curioso, o meu H1 ele é uma tangente hiperbólica de uma regressão, olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma regressão que a gente conheceu agora, 2 minutos atrás. Então quer dizer, eu estou fazendo uma conta em cima de uma conta e o que vem para outra regressão é o H. Então, o que entra na minha nova regressão aqui é o H que vem de uma tangente hiperbólica de uma regressão. Então, reparem o quanto a rede neural, ela sofistica as contas. Eu saio de algo que antes era mais simples, era uma equação só, beta 0 mais beta 1 x1, e agora eu vou para beta 0 mais beta 1 H1, onde H1 é uma tangente hiperbólica de beta 0 mais beta 1 x1. E isso tudo porque, matematicamente, a gente consegue mostrar que isso vai trazer mais performance, vai trazer mais qualidade no seu ajuste. No entanto, ele sofistica muito a conta. Reparem que agora, se eu quiser interpretar a relação do meu parâmetro com o y, eu perco esta capacidade. Porque eu não posso dizer que a cada incremento de uma unidade em x, eu estou aumentando beta 1 em y. De jeito nenhum eu posso dizer isso, porque passou por uma tangente hiperbólica e depois passou por um outro parâmetro. Então, quer dizer, neste momento eu sofistiquei a conta, matematicamente eu vou ter um resultado mais preciso, no entanto, eu não vou ter como interpretar qual é o impacto de x dentro do meu y, porque as contas são muito sofisticadas. E aí entra de volta nessa discussão de interpretabilidade de modelos. Dependendo da família dos algoritmos que eu estou trabalhando, eu vou ter mais ou menos capacidade de interpretação. Mas lembrando que isso não pode ser eu não vou usar então, porque eu não tenho capacidade de interpretar. De jeito nenhum, porque já existe a criatividade humana, é o que eu sempre brinco, né? A gente está inventando o papel do psicólogo, porque uma rede neural ela é muito semelhante e tenta imitar muito como o nosso cérebro funciona. E a gente sabe que o nosso cérebro, tem várias sinapses rolando ali dentro, e nós mesmos temos dificuldade de interpretar o que a gente sente, o que a gente toma de decisão e tudo mais. Isso significa o quê? Significa que quando a gente está muito triste ou quando a gente está sofrendo e não consegue detectar isso, a gente vai para a ajuda de um profissional chamado de psicólogo, aonde ele faz o papel de só faz perguntas. Se você observar, ele só vai te fazer perguntas para que você mesmo encontre os caminhos para você tomar uma decisão. E é exatamente isso que está rolando hoje. Os algoritmos, a gente
conforme os nossos avanços nas contas matemáticas que a gente faz dentro de um algoritmo, menor é a nossa capacidade de interpretação. E no momento em que eu perco a interpretação, eu fiquei similar a um cérebro humano que não tem uma interpretação direta. Mas eu posso fazer o papel do psicólogo, que é o momento em que você vai conversar com este dado. E aí tem essa etapa de interpretabilidade, que está sendo muito discutida ultimamente, exatamente para a gente poder entender os motivos pelos quais, entender quais são os impactos de cada uma das suas variáveis na tomada de decisão daquele meu algoritmo. Então, reparem, a gente começou de uma média, a gente entendeu que era uma moda, então variável numérica, variável categórica, sozinhas é o melhor caminho, média e moda. Mas, quando eu tenho outras variáveis, eu posso sofisticar as minhas contas. E aí a gente viu que eu tenho uma capacidade de fazer uma regressão, que é passar uma reta em cima daqueles pontos. E aquela reta, ela tem a equação lá, A mais BX. E esse A e esse B, eles são estimados, né, os chamados parâmetros, que na estatística a gente chama de beta 0 e beta 1. É o mesmo princípio do que a gente viu na nossa escola, lá no momento que a gente estava estudando matemática. E esses parâmetros, eles são estimados através do método dos mínimos quadrados, que é o princípio de minimizar os erros. E uma vez que a gente percebeu que eu tinha essa capacidade, se eu tivesse mais variáveis numéricas para explicar esse y, bastaria o quê? Eu aumentar o número de parâmetros adicionando essas novas variáveis. Percebemos também que eu poderia tentar sofisticar ainda mais essas contas, e é onde entra a rede neural, então querendo prever um número, aonde o que eu estou usando é o mesmo racional. Se vocês perceberem, a primeira equação aqui, ela usa exatamente o mesmo racional, então tem parâmetros multiplicados por alguma coisa, e essa alguma coisa, porventura, é uma tangente hiperbólica de uma regressão. Então, quer dizer, eu estou fazendo uma camada no meio, por isso que chama de camadas escondidas. Estou fazendo uma camada no meio que faz uma conta mais sofisticada para que eu consiga estimar o meu y de uma forma mais precisa. Beleza, Adriana, tudo aí que você falou foi olhando variáveis numéricas para prever o número. Mas e quando eu estou querendo usar uma variável categórica para prever um número? Como é que essas coisas funcionam? Pô, então vamos pensar comigo. No momento em que eu estou usando uma variável categórica para prever um número, a gente vai ter que ser criativo. E essa criatividade vem naturalmente dentro da gente. Isso que eu acho incrível e acho o ser humano maravilhoso. Lembra aquele exemplo lá dos gastos no cartão, onde a gente tinha lá 4, 5, 6, 8, 9 e 10? Muito bem. Se eu tiver aqui uma informação a mais, se eu tiver aqui uma informação que seja sexo, e aí, ó, eu tenho sexo masculino, 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 feminino, feminino, feminino. Então, quer dizer, bom, eu tenho uma variável que é categórica e eu estou querendo entender uma variável numérica. Se eu tenho só a numérica, a melhor coisa que eu poderia fazer, se eu só tenho ela, que nem a gente comentou, é tacar-lhe a média aqui dentro. Não, mas eu tenho também uma variável categórica. Será que essa variável categórica pode me ajudar a entender a minha variável numérica? E aí uma sugestão que a gente poderia fazer é, vamos tentar desenhar elas? Então, ó, vou colocar de um lado aqui o masculino, do outro lado o feminino, e aqui eu vou colocar então quanto ele gasta no cartão de crédito. O masculino gasta 4, 5 e 6, e feminino gasta 8, 9 e 10. Repara, eu tô vendo nitidamente uma diferença entre eles. Cara, se você tivesse que fazer um chute aqui, que chute você faria? Seu instinto aí não falou de, pô, então vamos fazer uma média por grupo? Então o que significa isso? Você tacaria uma média aqui no masculino, tacaria uma média aqui no feminino. Então quer dizer, se for homem, vai gastar 5. Se for mulher, vai gastar 9. Reparem que, vocês concordam comigo que eu estou sendo muito melhor do que tacar uma média geral, que seria a minha única opção caso eu não tivesse a variável sexo? Então, reparem, se minha variável categórica me permitir fazer diferença da minha variável resposta, é uma boa variável para me ajudar a fazer uma previsão. E nesse caso aqui, o que a gente faria é, se for homem, então chute 5, se for mulher, então chute 9. A nossa equação aqui nesse racional seria um y estimado, vai ser 5 vezes masculino, se for masculino, mais 9 vezes se for feminino. Bom, então vamos pensar, se eu sou homem,
vai ficar 5 vezes 1, porque eu sou homem, mais 9 vezes 0, porque eu não sou feminino. Muito bem, então você gasta 5, maravilhoso. Se eu sou mulher, então 5 vezes 0, porque eu não sou homem, mais 9 vezes 1, porque eu sou mulher. Perfeito. E isso é o que a gente chama de variáveis dummy. Então, uma variável categórica, normalmente, ela vira uma dummy dentro do nosso modelo. Só que, e aí chama um ponto de atenção muito importante, na estatística a gente tem um princípio que chama o princípio da parcimônia. É fazer a mesma coisa com menos. Na nossa equação aqui, a gente conversando, a gente falou de escrever dessa forma, onde isso daqui é um 0 e 1 se for o evento ou se não for o evento, e um 0 e 1 se for ou se não for. Muito bem, com o princípio da parcimônia, a gente tem que fazer a mesma coisa com menos. Então, quer dizer, escrever desta forma aqui está errado, porque você não está seguindo esse princípio. Como que eu poderia escrever esta mesma equação com menos informação? Então, vamos pensar comigo. Vejam se não funciona bem. 9 menos 4 vezes se é homem, masculino. Então, vamos pensar. Se eu sou mulher, significa que meu masculino é 0, certo? Então, vai ser 9 menos 4 vezes 0, que dá 9. Então, mulher 9. Deu o mesmo resultado do de cima. Se eu sou homem, significa que o meu M é 1. Então, vai ser 9 menos 4 vezes 1, que dá 5, mesmo resultado do de cima. Reparem que aqui eu usei o meu princípio da parcimônia, fiz exatamente a mesma coisa, com menos variáveis. E isso é o ponto de atenção. Quando você tem variáveis categóricas e pretende fazer um modelo, você nunca vai poder usar todos os níveis dessa variável. Então, feminino e masculino tem 2 níveis. Cor dos olhos, sei lá, castanho, preto, verde e não sei mais que cor de olho existe. E vamos fingir que são 5 níveis. Então, são 5 tipos de cores diferentes. Se eu for criar variáveis dummy para utilizar no meu modelo, só vou colocar 4. Porque eu consigo fazer a mesma coisa de ter 5 usando 4. Então, faz com menos. Sempre o princípio de fazer menos, chegando no mesmo resultado. E isso não é só por esse princípio, mas também pelas contas todas matemáticas que rolam por trás. E isso é um erro muito comum. Então, quer dizer, a gente tem que entender o que está fazendo e tem que fazer numericamente vários cenários diferentes, exatamente para você entender as essências e saber o porquê que cada coisa está em cada lugar. Por isso que eu zelo tanto por a gente entender os porquês e não somente sair apertando o botão. Então é por isso, e não só o princípio da parcimônia, mas também várias contas matemáticas que rolam por trás, de que eu não posso colocar todos os níveis, todas as possibilidades da minha variável categórica para prever um número. E nesse ponto aqui, então, a gente chegou numa equação, olha lá, 9 menos 4 vezes se for homem. Se não for homem, vai dar 9, ou seja, mulher. Se for mulher, se for homem, vai dar 5, que é exatamente a minha estimativa para quando for homem. E reparem, criatividade humana fez uma média por grupo. Olha como a média é sempre e sempre será a grande rainha do Paranauê. Beleza, Adriana, maravilhoso. Então, quer dizer, se eu tentar desenhar, e eu coloquei aqui estrelinhas, bolinhas, mas vocês podem fazer essa mesma leitura imaginando box plot, que são gráficos que realmente vão me mostrar como é que estão a dispersão, como é que está aquele acompanhamento da minha classe. E aí eu consigo verificar o que está acontecendo no meu Y. Essa equação que vocês estão vendo aí é exatamente a mesma ideia do que a gente falou anteriormente, só que está escrita em letra grega, que é a forma como normalmente a gente se comunica dentro da estatística. Beleza, Adri, então quer dizer, se eu tenho uma variável categórica e quero prever um número, eu posso então usar esse conceito que você acabou de dizer, que na literatura é muito conhecido como ANOVA, mas que hoje em dia a gente já chama completamente de regressão linear, então eu estou prevendo um número baseado em uma categoria. E se eu tiver não só uma categoria, mas aquelas variáveis numéricas que a gente viu antes? Na literatura a gente chama isso de ANCOVA. É como se eu fosse fazer uma regressão para cada classe. Então lembra lá no exemplo de feminino e masculino? Se eu tiver homens e mulheres e eu tiver idade deles também, que é uma outra variável numérica, que seria uma outra variável X para o meu modelo, o que eu vou fazer é fazer uma relação, então uma regressão entre uma variável que é numérica dentro do sexo feminino com o meu Y e uma outra, e a mesma variável numérica, mas dentro do sexo masculino com o meu Y.
E esse é o conceito de fazer uma regressão, ou seja, um relacionamento, usando tanto variáveis categóricas quanto numéricas. E isso daqui também tem literatura sobre modelagem multiníveis, que usa o mesmo conceito, são ideias semelhantes, aonde eu vou tentar fazer a partir de grupos, fazer regressões ali dentro. Então, reparem, a gente vai sofisticando as nossas análises conforme as necessidades de negócio. E, Adriana, beleza, mas é só essa possibilidade que eu tenho de fazer uma regressão, que hoje antes a gente chamava de ANCOVA, e hoje a gente chama tudo de regressão, ou existem outras possibilidades de modelo? Existem outras, né? A própria rede neural que a gente comentou, ela também tem essa capacidade de sofisticar, ela também se adequa a dados de classes diferentes, e existe árvore de decisão, Random Forest, Gradient Boosting, outros que eu vou comentar. Mas, Adriana, e se a minha necessidade não é um número, e sim uma classe? Eu quero saber se o cara compra ou não compra. Bom, aqui a nossa ideia é sair do mesmo princípio. Então, imagina que antes, lá pensando na regressão linear, cadê minha canetinha aqui? Deixa eu achar. Pensando na nossa regressão linear, a gente chegou no nosso modelo que era y, beta 0, mais beta 1, x1, certo? Lembrando que esse y era um número. Bom, o que a galera pensou? Cara, agora o meu y não é mais um número, ou ele compra ou ele não compra. É um fato, é um 0 e um 1. Bom, se é um 0 e um 1, se fosse só essa informação que eu tivesse, a única coisa que eu conseguiria fazer era calcular as frequências, que me leva à moda, lembra disso? Que é a média de dados categóricos. Então, se eu consigo calcular a frequência, eu consigo calcular a probabilidade, porque probabilidade nada mais é do que a frequência de algo acontecer. Então, e se eu modelasse, em vez de y, eu modelasse a probabilidade? Mas vamos pensar, a probabilidade ela varia de 0 e 1. E essa equação aqui, ela está de menos infinito para infinito. Então, quer dizer, eu usar essa mesma equação para prever uma probabilidade não funciona bem, porque essa está numa escala, está numa possibilidade de ocorrência diferente do 0 e do 1. E foi aí onde eles pensaram, bom, então em vez de eu modelar a probabilidade, eu vou modelar a chance, que muitas pessoas agora devem estar me olhando com uma cara de susto, mas como aí, probabilidade não é chance? Não, probabilidade não é chance. Infelizmente, assim, a gente aprende em vários lugares, mas tem um erro. Estatisticamente, chance é uma coisa, probabilidade é outra. O que é chance? Chance é uma relação da probabilidade do meu evento ocorrer dividido pela probabilidade do meu evento não ocorrer. Então, é simplesmente uma fração para eu entender a relação de ocorrência e não ocorrência daquele evento. Se você reparar aqui, a probabilidade ela varia entre 0 e 1. Já a chance, ela varia entre 0 e infinito. O que significa isso? Não estão nem na mesma dimensão. Então, quer dizer, são coisas bem diferentes. Pô, Adriana, e isso daqui você quer modelar a chance e isso daqui você quer igualar com beta 1, x1. Exato. Mas aqui é de menos infinito a mais infinito. Pois é, foi onde lascou as coisas. Então, qual outra transformação eles pensaram em fazer aqui? E aí é onde entra o LN, que é, por isso chama logaritmo, regressão logística, veio de logito. E logito é isso aqui, ó, é o LN da chance. Então, no momento em que eu estou modelando o LN, isso daqui passa a variar de menos infinito a infinito, e esse lado também. Então, quer dizer, nossa, que incrível, eu consigo chegar em um modelo que veio da regressão linear, mas agora o que eu estou modelando é um evento de ter ou não ter, que veio da probabilidade, que depois passou para a chance, depois chegou no logito da chance. Exatamente. Então, o logito de P é o LN da chance. E aí, o que a gente percebe? Se eu quiser, eu posso isolar o P daqui, concorda? Vou fazer uma continha, passo o LN para lá, divido e faço todo o meu racional, e aí eu vou chegar, então, na minha equação de regressão logística, aonde o logito de P, que é o LN da chance, se dá por esta equação, aonde, de novo, pô, Adriana, mas aqui você tem interpretação? Eu não posso dizer que a cada incremento de uma unidade em X, eu vou ter tanto incremento na probabilidade. Isso é um fato, realmente eu não posso dizer. Mas a gente sabe que a exponencial de beta 1, ela é conhecida como odds ratio. E a odds ratio me permite interpretação. Então, se eu estou comparando, por exemplo, mulheres contra homens, comprar alguma coisa, e na odds ratio de mulher contra homem deu 12, por exemplo, o que eu sei é que mulheres têm 11 vezes mais chance de comprar o produto do que homens.
Então, quer dizer, é muito mais provável que uma mulher compre do que um homem. E isso me permite a capacidade de interpretação, a exponencial do meu parâmetro, que é conhecida como odds ratio, que é razão de chances. Então, repara, sair da probabilidade, falamos de chance, estamos falando de razão de chances, que são contas de padeiro, simplesmente para entender a relação dos números e para a gente conseguir fazer a interpretação. Então, quando eu estou querendo, baseado em variáveis independentes, numéricas ou categóricas, prever uma classe, se acontece ou não acontece, regressão logística, que veio da regressão linear, é uma técnica que pode ser utilizada. Adriana, mas é só essa técnica? Não, existem outros. Existem o conceito de modelo de árvore de decisão, que faz parte dos modelos não paramétricos. O que eu quero dizer com isso? Eles não exigem algumas distribuições, diferentes das outras que nós vimos, que são modelos paramétricos. Eles têm alguns pressupostos. Por isso é tão importante entender e estudar estatística para fazer coisas funcionarem bem na prática. E quando a gente pensa num modelo de árvore de decisão, a seleção de variáveis que acontece ali é usando o princípio de variabilidade. Então, o que significa isso? Bom, se eu tenho duas classes, estou querendo prever o compra e não compra. Na hora que eu faço uma quebra, será que eu deixei mais puro? O que eu quero dizer com puro? Se aqui em cima, no primeiro cenário, eu tenho 50% dos meus clientes compram, 50% dos meus clientes não compram. Será que na hora que eu dividir por sexo, eu trouxe quem compra para mais de um lado do que do outro? Então, será que no lado de mulheres a maioria compra e no lado de homens a minoria compra? O que acontece quando eu consigo fazer essa separação? Significa que através de alguma variável, seja ela numérica ou categórica, na hora que eu fiz a quebra, a minha dúvida sobre o meu y, sobre a minha variável resposta, diminuiu. E exatamente isso que é interessante, isso que é o atraente dentro do conceito de árvore de decisão. Uma vez que eu fiz minha árvore de decisão, a vantagem dela é que eu tenho uma capacidade bem interessante de explicação, de interpretação. No entanto, ela é uma medida muito sensível. E aí, baseado nisso, nessa sensibilidade dela, é que a gente foi sofisticando isso. Então, quem sabe, ao invés de eu fazer um disso, eu fizer vários dissos. E aí, no meu cérebro, isso funciona muito como tudo na vida, né? Por que eu vou perguntar para uma pessoa só se eu posso perguntar para várias e fazer a média disso? Então, esse é o princípio aí do Random Forest. Então, ao invés de fazer uma única árvore, eu vou fazer várias árvores, aonde as minhas amostras de dados para cada uma delas vai mudando. Então, eu faço amostras de linhas e colunas, construo árvores que são completamente independentes entre si, e depois que eu fiz essas árvores completamente independentes entre si, eu faço a média disso como meu resultado final. Então, são árvores independentes entre si que eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar o indivíduo que entrou no meu contexto na hora de eu fazer a aplicação. Ele vai entrar em todas essas minhas árvores e no final eu vou ter a média disso tudo. Ah, Adriana, daria para eu pensar em algo mais sofisticado ainda do que isso? Sim, e aí é onde entra o conceito do gradient boosting, ou talvez até do mais sofisticado ainda, extreme gradient boosting, aonde eu vou fazer uma árvore, vou entender o meu erro do meu indivíduo naquela árvore e vou usar o erro como meu y numa próxima árvore. Então, eu estou usando o que eu errei para melhorar essa minha performance. Então, pensa, se eu uso o erro para fazer um modelo, eu estou fazendo um modelo que vai performar muito bem. E é exatamente isso. Entre esses três modelos, o de árvore de decisão, o de Random Forest e o de Gradient Boosting, a ideia é exatamente o quê? Eu ir sofisticando ainda mais. Então, quer dizer, esse último, que é o Gradient Boosting, ele tende a ser muito melhor do que os outros dois. Só que ele também acarreta um problema que a gente chama de overfitting, que é quando eu faço um modelo tão bom, tão bom, tão bom, mas que só funciona para aquela base de dados. E isso é uma coisa que a gente, na verdade, quer evitar eternamente. Então, quer dizer, isso para mim não é bom. E no momento em que isso não é bom, eu preciso buscar artifícios para resolver isso, que é o que a gente costuma chamar de estratégia analítica. Eu preciso criar uma estratégia para resolver alguns problemas no momento da minha modelagem. Isso é um fato que vai acontecer em qualquer técnica, não só nessa que eu estou comentando. Isso também pode acontecer numa regressão, isso pode acontecer numa árvore, num random forest, numa rede neural, que a gente comentou, é até mais comum, exatamente pelas sofisticações de cálculos. Então, quer dizer, eu tenho artifícios para isso, que eu posso pensar num cross-validation, que eu posso pensar num treinamento, validação e teste, e tudo isso para que, aí eu usando o meu linguajar,
para que eu consiga imitar Deus da melhor forma possível. Lembrando que todos os modelos querem prever o futuro, e o futuro a Deus pertence. Então a gente tenta, não quer dizer que a gente consegue, mas a gente minimiza os nossos erros. Então eu sozinho, usando o meu cérebro para tentar imitar Deus, é muito mais limitado do que eu com uma máquina usando um algoritmo sofisticado que tem essa potência e que foca nessa capacidade. Então, a ideia é exatamente essa. É a gente ganhar corpo, ganhar capacidade para que eu possa tentar ser Deus. Então, as estratégias para que eu não cometa o tal do overfitting, que é ser tão bom, mas só funcionar no passado, a gente tem estratégias analíticas para que eu consiga fazer essa estimativa. Por isso, de novo, eu reforço o quanto é importante a gente estudar e entender as técnicas por si só. Mas, Adriana, são só essas que você comentou que existem? Não, existem vários modelos. Então, aqui é um resuminho do que poderia ser esses vários modelos, lembrando que ainda existem milhões de outros que não estão aqui. Então, por exemplo, eu batendo o olho aqui agora, acabei de ver que eu não coloquei SVM. SVM é um outro tipo de modelo que poderia, sim, fazer a previsão de uma variável numérica ou de uma variável categórica. Então, quer dizer, existem muitos modelos que estão disponíveis, e lembrando que modelo, então, são formas de fazer o racional, de fazer conta, para que eu consiga estimar uma variável resposta. Lembrando que de tudo que a gente falou, a gente tem variáveis respostas numéricas. Então, eu tinha um y e estava querendo prever o y, então o meu y verdadeiro e o meu y estimado. E eu também tenho variáveis respostas que são categóricas. Faz, não faz, compra, não compra, fraude ou não fraude. E o que eu estimo é a probabilidade, que nem no exemplo que a gente comentou da regressão logística. Então, quando a gente está falando de análise supervisionada, a gente tem a variável resposta, e o que a gente faz é entender a associação dos meus x com o meu y, e a gente percebeu que os algoritmos, eles partiram primeiro de uma média, que é um modelo como outro qualquer, e ele tem essa sensualidade, lembrando que a média ela é tão sensual e tão útil porque ela é a única medida no mundo que vai fazer com que todos os pontos estejam o mais perto possível dela. Ou seja, ela equilibra a régua. Então ela é sensual por si só exatamente por isso. Mas a gente percebeu ao longo do tempo que só ela não era suficiente, porque existem dados que o comportamento não é simétrico, que eu quero dizer, eles não estão todos concentrados no mesmo lugar. Eles estão espalhados, e no momento que eu espalho, surge um problema, e aí a gente quer ser mais preciso, a média talvez não vá atingir o meu objetivo de ser uma medida generalizadora que seja boa para todo mundo, então ela tende a não ser boa para ninguém numa situação dessa, de assimetria, e aí nessa situação foi onde começou a surgir a necessidade da gente pensar em formas diferentes de estimar valores. Foi onde surgiu a necessidade da gente pensar em coisas multivariadas, que são os conceitos dos modelos que nós vimos. E aí a gente viu regressão linear, regressão logística, rede neural, árvore de decisão, Random Forest, gradiente Bush. Claro que não era meta e ninguém vai sair daqui sabendo fazer. Em uma hora não dá para fazer tanto milagre assim, mas eu espero ter passado a ideia. Beleza, Adriana, tudo isso para o supervisionado. E o não supervisionado? O não supervisionado é aquele que a gente não tem a resposta. E aí a nossa criatividade vai da onde? Vai da gente pensar em agrupamentos desses indivíduos. Então, imaginando que na hora que eu plote, então um gráfico de dispersão, onde eu estou colocando lá algumas informações sobre esse meu indivíduo, então eu posso pensar ali de novo na renda e no gasto no cartão de crédito. Repara que eu não quero prever o gasto no cartão. Eu só quero saber como os clientes se comportam em relação a isso. E aí eu poderia fazer o quê? Fazer agrupamento disso. Então, os caras azuis são aqueles caras que têm renda alta e que gastam muito no cartão de crédito. Os caras vermelhos são os caras que têm renda baixa e gastam pouco no cartão de crédito. Os caras verdes são aqueles caras que têm renda alta e gastam pouco no cartão de crédito. O que a gente observa disso? Que a gente consegue perceber que indivíduos são parecidos entre si pelo quê? Pelo ângulo que eu estou olhando. E aqui no caso eu coloquei duas variáveis só para ser um exemplo mais simples. Mas é fato que a grande sensualidade de uma análise não supervisionada está em entender comportamentos de similaridade entre indivíduos através de variáveis de preferência numéricas
porque as categóricas para calcular a distância é muito mais complexo, onde o nosso objetivo é exatamente calcular a distância entre os indivíduos, e o que eu busco é que em um grupo ele seja mais parecido entre si e que entre grupos eles existam uma diferença entre eles. Então, quer dizer, mais diferentes entre si. E essa é a grande graça na hora que a gente está fazendo uma análise de cluster. Mas é natural que cluster fique exatamente assim, tão bonito e tão bem dividido? Não. É fato que na vida real eles vão se sobrepor, e é fato que na vida real a gente não vai usar só duas variáveis, né? Multivariado significa mais do que duas, mas também não é vantajoso, numa análise não supervisionada, você colocar 1 milhão de variáveis. Então, a grande ideia, o grande foco principal para a gente conseguir fazer uma análise de cluster bem feita está muito focado em o menor número de variáveis possíveis que você conseguir, de preferência todas numéricas, e você entender então como esses grupos se formam, porque eles vão ser iguais em alguma variável, mas eles vão ser diferentes entre si por outras. E aí vem a parte da descrição. Então, quando a gente está falando de análise não supervisionada, a gente não está falando de querer prever algo, e sim de entender como que aqueles indivíduos podem ser agrupados. E ser agrupados pelo quê? Pelo meu ponto de vista. O meu ponto de vista vão ser as variáveis que a gente chama de X, que são as variáveis independentes, que vão me ajudar a fazer esses agrupamentos. Então, a diferença entre supervisionada e não supervisionada é que um tem a variável resposta, o outro não tem a variável resposta. No lado supervisionada é interessante porque eu consigo saber se eu estou indo pelo caminho certo ou errado, porque eu tenho alguém me supervisionando, eu consigo calcular medidas de erro. Em contrapartida, no não supervisionado, eu tenho um pouco mais de dificuldade com isso. Eu não consigo calcular medidas diretamente de erro, e o que a gente tem são métodos para te fazer sugestões. Sugestão de número de grupos que você deve criar, sugestões de como seria uma possível estratégia em cada um dos cenários. Mas vai de novo de quem está aqui tomar as decisões e pensar na estratégia analítica. Por isso eu sempre reforço. Ciência de dados, ela não é nada só pela ciência, ela precisa ter negócio atrelado. Então, precisa entender o contexto. A mesma coisa que é com estatística. A estatística ela nunca vai conseguir fazer nada sozinha se ela não estiver atrelada ao contexto que está se inserido. Então, essa parte de contexto, que é negócio puro, é muito importante. Por isso, um dos tópicos que a gente aborda muito e fala muito, pelo menos em todos os cursos que eu dou, é que a gente tem que trabalhar os nossos soft skills também, não é só o hard skill, não é só saber todos os algoritmos. Eu vou ter que saber me comunicar, eu vou ter que saber levar a mensagem, eu vou ter que fazer apresentações claras, eu vou ter que ser didático na hora de vender meu peixe, porque senão você não vai conseguir sair do outro lado, não vai conseguir impressionar o seu cliente, consequentemente, você possivelmente não fará a entrega do seu projeto da melhor forma possível.